Muito bem, agora já estamos a gravar, portanto arranca mais uma flash interview do Bode Inspiratório. Já sabem, são 45 escritores, 45 artistas plásticos em tempo de isolamento social ainda. Todos os dias ao meio-dia no Facebook um novo capítulo e um trabalho inédito. São também 45 traduções. Já conhecem as diferentes línguas, o castelhano, o francês, o inglês, o neerlandês e agora também para o italiano são diferentes línguas para levar o que é nosso, o que é português, ao mundo. Hoje temos a oportunidade de falar com os escritores Licínia Quitério e Afonso Reis Cabral. Dispensam apresentações, ambos, e devo dizer-vos que é um gosto estar à conversa com dois autores que traduzem no fundo a amplitude e a diversidade de gerações de experiências literárias existentes no Bode Inspiratório. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Começo por agradecer. Licínia Quitério, começo por si. E pela pergunta que se impõe e pela qual tenho começado sempre nestas conversas, porque é essa a minha primeira curiosidade. Como é que aceitou o desafio que Ana Margarida de Carvalho lhe lançou nestas circunstâncias tão especiais? Aceitei com surpresa. Realmente não esperava que ela me convidasse. Porquê com surpresa? Sei lá, eu surpreendo-me sempre quando se lembram de mim. Não esperava que ela sentasse. Embora eu goste muito dela, pronto, nós conhecemos ao vivo em Chaves, no encontro literário que houve e simpatizámos bastante. Além disso, eu sou uma grande admiradora da obra dela, mas mesmo muito. De qualquer modo, surpreendeu-me, mas surpreendeu-me agradavelmente. Fiquei satisfeita, disse, será que eu sou capaz de responder ao desafio, porque nunca tinha feito uma coisa deste género, não é? Porque é de facto um desafiante. O que me fez mais pensar foi aquelas 24 horas para pensar no capítulo seguinte. É verdade, é um enorme desafio, presumo. Um enorme desafio. Eu andei uns dias a pensar, será que eu sou capaz de conseguir? Em 24 horas é pouco, afinal não foi. Afinal foi, não digo fácil, mas foi agradável. E em pouco tempo, o dia em que recebi o bem dela, e disse amanhã é estudos e pronto, tem que ser. E foi. E é uma escrita que poder-se a tornar ainda mais verosímil em cima do acontecimento. Recebe o capítulo anterior e segue a escrever o seu. E foi bom. Tenho seguido com bastante atenção os capítulos diariamente, tanto quanto posso, porque é realmente um trabalho excelente. A ideia da Ana Margarida e depois toda a vossa equipa juntou, que é de primeira qualidade, está-se aqui a produzir uma obra do futuro, um testemunho deste tempo horroroso que estamos a passar, não é? Fica ali plasmada a escrita com todas as suas características de cada escritor, a maneira como cada um se sente e até prevê o futuro, que ninguém sabe exatamente como é que se vai desenrolar, e é um testemunho para a posteridade. A variedade de escritas, a variedade de sensibilidades que ali estão, e os saltos que a história dá é uma coisa impensável, não é? Ninguém sabe como é que vai acontecer, se vai acontecer mais um personagem ou não. E então todos os dias nós, os que lá escrevemos e todo o resto do público deve sentir-se bastante intrigado. E agora, depois elas passam um personagem, o que é que este irá fazer? E como é que o seguinte vai pegar neste? Ou não vai? Ou deixou cair? Há toda uma dinâmica que se constrói à volta daquela história. Que desencadeia essa curiosidade, não é? Que promove essa curiosidade. Muito bem, obrigada pelas suas palavras. Afonso Reis Cabral, faço exatamente a mesma pergunta. Sim. Como é que acolheu este desafio nestas circunstâncias tão especiais que continuam a obrigá-lo a criar, a fazer literatura? Foi um desafio irrecusável, não só porque veio da Ana Margarida de Carvalho, mas porque, no fundo, juntava uma onda de escritores que eu admiro muito e que
é muito interessante ver como é que o conjunto vai evoluindo e vai divergindo também. Mas a própria ideia de cadáver esquisito é uma ideia temerária, de certa maneira, porque assume-se à cabeça de que não resulta, de certa maneira. E isso é muito giro ver como é que tentar perceber como é que uma coisa que não resulta pode resultar. E, de certa maneira, o meu texto, que é quase uma interpelação à personagem que eu tenho mais carinho, quase, à Teresa, é isso mesmo, foge das personagens que te estão a reter e que te estão a prejudicar, de certa maneira. Portanto, há uma relação, há quase uma relação que se vai estabelecendo com os personagens e cada um puxa pela sua. Eu tentei puxar pela Teresa, de certa maneira. Mas nunca, eu aceitei de imediato, mas nunca pensei que o projeto chegasse a este ponto. De facto, cresceu de uma maneira incrível. Inicialmente, pelo que eu percebi, a ideia era realmente ser apenas um cadáver esquisito, ou seja, um livro escrito a várias mãos, mas acabou por não ser só a várias mãos, ser a várias mãos de artistas, de tradutores. Várias disciplinas. Exatamente, isso é muito interessante ver como é que cada disciplina pega na mesma base e no mesmo fio condutor. Isso achei bastante produtivo também. Licínia Quitério, vamos agora fazer um close-up sobre cada um dos vossos capítulos. Começo por si, Licínia, no seu capítulo, que é o 25, deixa, inevitavelmente, eu diria, o carimbo da poesia ao atribuir um sentido poético a Alberto. Afonso Reis Cabral falava da Teresa, aqui vamos focar-nos no Alberto. Pergunto-lhe, para uma poeta, como é escrever prosa a mãos com um grupo de escritores, a maior parte provenientes da prosa? E o que é que a poesia entrega a esta obra coletiva que veio para transformar um pouco a vida de quem está em confinamento? Para rematar, e usando as suas palavras, ou mais concretamente as da sua obra, qual é aqui o sítio do poema? O poema está em todo lado e às vezes até ele não devia estar, às vezes é preciso tentar que ele se afaste um bocadinho. E eu também escrevo prosa, também escrevo novelas, não é? Mas inevitavelmente a poesia mete-se no texto. Muitas vezes rejeito, outras vezes não, outras vezes deixam entrar. Faz parte da minha escrita, não é? E aqui apareceu, tinha que aparecer também, não é? Tinha que aparecer o Alberto Poeta. É uma contaminação que a poesia faz a quem depois quer escrever prosa. Houve um tempo em que lutei um bocadinho com isso, lutei um bocadinho com as duas, então agora tu não entras aqui e tal. Hoje já não, hoje deixa entrar naturalmente. E acho que às vezes resulta que não seja em parte excessiva, digamos, que a poesia se apodera da prosa e então totalmente isso já não é a mesma coisa que quando escrevemos ficção, a poesia tem, o estilo da poesia tem lugar, mas não pode subverter a ficção, não é? É isso que eu tentei. Ali o Alberto Poeta. Eu também gostei muito da personagem do Reboredo. Eu salvei pelo Jaime Rocha, não foi? Foi o Jaime Rocha. Jaime Rocha que criou. Eu acho muito interessante a figura do Reboredo, aquele cyborg. E então quis fazer dele que ele fosse a pouco e pouco transformando num homem, num ser humano. Será, não será? E é curioso que já em capítulos seguintes outros autores vão pegar nesse assunto e vão dando características humanas ao cyborg. Enfim, é também uma luta entre a cibernética e a humanidade. Sem dúvida, é uma discussão que ficou mais acesa nesta conjuntura, porque é uma discussão aberta. E está a ser muito ao longo do modo inspiratório. Muito bem. Afonso Reis Cabral, o seu capítulo sucede precisamente ao da Licínia
e há nele uma recorrência ao capacete, e capacete aqui com aspas, que é posto, lá está, na cabeça de Teresa e que ganha ali um sentido figurado que nos remete para o real propósito da investigação científica. Uma discussão que de resto fica latente em muitos dos capítulos do Bode Inspiratório, fala-nos desta perspectiva, deste ângulo. Não, todo o Bode Inspiratório tem um certo candor de ficção científica, quase um espelho da nossa realidade, e nesse sentido há vários capítulos que pegam nessa raiz. E que, agora, o capítulo que me impressionou mais, ou seja, que me interpelou mais, foi o capítulo 17 do Luís Rainha, porque nós até esse ponto tínhamos um fio condutor que levava, já tinha saído da caverna, que já havia uma segunda vaga, enfim, já tinha passado até muito tempo desde o ponto inicial, e de repente temos o reboot. Temos a ideia do capacete e, portanto, aliás, o Luís Rainha põe ponto de interrogação, se é reboot ou não, e depois a partir daí passou a ser reboot. E eu queria, essencialmente, tirar novamente a Teresa da caverna. Mas queria deixar também fazer quase, de certa maneira, um espelho desse capítulo e deixar a opção a quem viesse para a frente. E daí a ideia de mexe-se, Teresa, sai daí, há uma voz de um narrador um bocado diferente do narrador não participante que vai aparecendo, e não é mesmo um narrador não participante, mas é quase a voz da consciência dela, ela a pensar que, enfim, já foi submetida às lógicas internas da Cacilda, do professor, àquele jogo de poder, ainda por cima puseram-lhe um capacete, não se percebe bem se voluntariamente ou não. A minha lógica era foge dessas pessoas que estão a abusar de ti e toma o teu rumo. E a partir daí parece-me que esse repto também tem sido mais ou menos seguido aquilo. Ela ganhou de facto o seu rumo. Sim, parece-me que sim. Isso pode. Agora vamos ver, estamos no capítulo. Ganhou outra força, eventualmente, como personagem. Não sei. Não, quer dizer, no fundo, há um repto. Ela no meu capítulo não ganha grandes características, e nem era esse o objetivo, mas era um repto para virar 180 graus de onde estava. E agora estamos no capítulo 36, exatamente. Estava aqui do Paulo M. Moraes, e nesta altura ela já saiu da caverna, pelo menos, parece-me. Licínia, uma terceira pergunta. Uma das expressões que atribui a uma das suas personagens é sabe-se lá por onde anda a memória. Depois desta travessia, e pego mais uma vez numa das suas palavras, até porque no seu livro Travessia também faz o trajeto sobre como apreendemos o real, considera que poderá haver espaço nesta conjuntura para uma memória poética, ou seja, não obstante tudo o que já foi, o que ainda será completamente fatal nesta conjuntura, o que havemos de retirar de bom? Não se sabe. Isto é de tal maneira duro, de tal maneira violento e estranho, que eu acho que ninguém sabe. Como é que os homens vão sair daqui? A natureza humana vai ser sempre a mesma. Os homens vão ser iguais. Vai haver aqui um tempo, um certo hiato, em que ainda há a contaminação, ou pelo menos a memória recente dela, e talvez haja uma paragem, alguma introspecção maior, alguns cuidados, talvez os homens ainda façam alguma reflexão sobre que mundo querem e como organizá-lo, fundamentalmente para que isso não se repita. Mas eu penso que, infelizmente, vai ser só um hiato, depois tudo voltará à mesma. As espécies humanas é inevitável que vai vir à tona toda a parte material, a luta pelo poder, isto vai continuar, de uma forma ou de outra. Mas esta pandemia, penso que vai trazer realmente aí um tempo que será um intervalo
entre a tragédia e um futuro que não se sabe o que é e que ainda não novas verdades. Depois, com o poder dos tempos, tudo voltará a... Estamos a ouvi-la agora um pouco mal. Sim. Agora um pouco melhor, Portanto, dizia, retomando esta pandemia, Sim, o sentido cíclico. Depois haverá o homem mostrará as suas qualidades boas e más depois desse intervalo. A poesia, neste momento, eu penso que os poetas estão muito parados. Os poetas, como os ficcionistas, porque os ficcionistas estão a viver uma ficção de tal modo intensa que não haverá muito espaço para a criatividade. Os poetas também estão numa certa dormência. Escrever sobre o que está a acontecer, sobre o momento, é muito difícil. Claro que estão a refletir, estão a amassar novos fragmentos para que nasça uma coisa nova. Mas ainda é um tempo de espera. Neste momento não é um tempo de criatividade. Também penso que não é um momento para a poesia. Ela virá, está adormecida, Ficamos... E há de voltar como homem, há de voltar a ser como é. Ficamos com essa deixa, é um tempo de espera. Afonso Reis Cabral, também para terminar, e aqui com os olhos postos nesta conjuntura, lembro o seu primeiro livro, Condensação, por sinal de poesia. Sabemos, reúne um conjunto de poemas que começou a escrever aos 9 anos de idade, inspirado por Amália Rodrigues. O fado, no seu tom intenso, dramático, agregador do sofrimento, da dor, se quisermos, enfim, pô-lo nestes termos, poderá ser um bom invólucro para esta estranha forma de vida que atravessamos? Qualquer invólucro é melhor do que o invólucro em que nós estamos neste momento. Mas eu gostava de fazer um apontamento também sobre a pergunta da há bocado, que é evidente que nestas circunstâncias o ser humano se testa no seu melhor e no seu pior, e por isso temos visto tanto o seu pior, como por exemplo em Espanha, grupos de pessoas que apedrejam autocarros que levam velhotes de lares e para outras populações, e essas pessoas não os querem receber. Temos visto também em Espanha, não estou a dar o exemplo espanhol, é o que me vem à cabeça, não é por embirração particular com a Espanha, naturalmente, de uma senhora de um supermercado que se via forçada a ir trabalhar todos os dias e no prédio dela lhe deixaram uma carta em baixo a dizer para se mudar de casa. E vemos certamente isso, mas também vemos o bom e o belo. E se queremos pensar em poesia, vá lá, aí há alguma poesia, não é? Vemos o bom e o belo nas coisas mais pequenas e nas expressões mais simbólicas, como até vimos ontem. E aí pega outra vez na ideia da música, não é? Pessoas a cantar à janela, pessoas... E tudo isso se verifica. Agora, pensar em tirar algo de bom nisto, para mim é um bocadinho difícil. Porquê? Porque pressupõe um propósito. E não há qualquer tipo de propósito no que se está a passar. Há bastantes pessoas que escrevem, já li vários textos nesse sentido, que isto é um castigo da natureza, que é prova de que estávamos a viver mal. Não é absolutamente prova de nada. É simplesmente um vírus que teve uma mutação para nós especialmente má. E, portanto, tirar de uma sucessão infeliz de acontecimentos algo de bom, ou uma origem que seja quase um castigo divino, ou algo que nos explique que andávamos a viver mal, para mim é uma falácia muito grande. E tem sido recorrente este tipo de análise, este tipo de textos. Portanto, a única coisa de bom que se pode tirar disto é isto acabar, basicamente.
Licínia Quitério e Afonso Reis Cabral, a nossa conversa acaba aqui neste ponto. Obrigado, obrigadíssimo. Eu agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade nesta tarde de domingo, neste final de tarde de domingo, e esta predisposição para refletir com os olhos postos em cada um dos vossos capítulos, no fundo, na obra coletiva, na obra que é de todos nós, que se chama Bode Inspiratório. Obrigada pela vossa participação nesta conversa e, sobretudo, no Bode Inspiratório. Muito obrigada. Obrigado, então.